Que esse livro é um livro que a maioria dos cristãos aderem, gostam, tem ele muitas vezes aberto em alguma parte da sua casa, principalmente aqueles que só deixam o Salmo 91. Enfim, Salmos despertou para nós o interesse, porque são orações, e na verdade, quando nós olhamos para a original dessa palavra, desse nome Salmos, no hebraico, é uma palavra chamada Tehillim. Tehillim, traduzindo, quer dizer louvores. Da mesma forma que nós temos hoje um inário cristão, por exemplo, a harpa cristã, Israel também tem o seu inário. O inário de Israel são os salmos. É por isso que nós aprendemos que salmos não são capítulos, são números. Uma coletânea de 150 composições poéticas de diferentes tempos, por diferentes autores. Aqui tem salmos, não só de Davi, como de Asaf, tem salmo de Salomão, pasme, tem salmo de Moisés, tem salmo dos filhos de Coré, e existe uma coletânea de salmos de autores desconhecidos. Não houve tributo de autoria a alguns salmos da Bíblia, entre eles, esse salmo que lemos, o 92, é um salmo de autoria desconhecida. Todavia, o seu autor foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer a composição desse salmo. Uma vez que nós olhamos para salmos, entendemos que se trata de um dos 5 livros considerados pela teologia livros poéticos da Bíblia Sagrada. Agora, quando eu me refiro à poesia, para nós que pertencemos ao mundo ocidental, para nós, poesia precisa existir o sentido de rima. É assim que nós aprendemos, desde que ocorreu o período chamado de trovadorismo na história da humanidade, se passou a entender poesia no sistema de rimas. Só que o sistema oriental para poesia não é com rimas, e sim uma formação de paralelos, trazendo a poesia inspirada pelo pensamento, pela voz do coração. E obviamente foi o Espírito de Deus que traçou as linhas e entrelinhas de cada autor que fez a composição de um salmo, que além de serem cânticos, são também orações daqueles que clamavam na hora da sua angústia. No tocante a tudo isto, eu chego à conclusão e aprendo que salmo para judeu ou para hebreus na época se tratava de um assunto de inspiração paralela. E quando eu uso essa expressão paralelo para traçar o que é um paralelismo, nós precisamos entender que paralelismo é uma frase que se compara a alguma coisa para trazer sentido àquilo que queremos realizar ou oferecer, ou até mesmo ensinar. Traçar um paralelo é buscar alguma coisa que se inspire, que se assemelhe, que se pareça. Em cima de tudo isso, nós começamos a entender o que lemos nessa noite. O Salmo 92, verso 12, o salmista inspirado, ele traça esse paralelo para dizer: o justo precisa florescer como uma palmeira e também precisa crescer como um cedro. Ele vai usar 2 verbos distintos, florescer e crescer. E usando o termo paralelo, ele quer comparar o justo com 2 árvores, a palmeira e o cedro. O que o salmista quer dizer: você quer crescer, você quer florescer, então floresça como e cresça como. Se compare a essas árvores, se assemelhe a elas, para você entender o que é florescer e o que é crescer. Feita essa introdutiva, eu quero perguntar o que será que o salmista viu de tão especial nessas árvores para traçar essa comparação na vida de alguém que almeja um crescimento, alguém que é justo. Primeiro, fazendo uma consideração, a palavra justo aqui para nós não quer dizer totalmente santo.
até porque Paulo escreveu em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí no verso 24, Paulo vai ratificar dizendo que nós fomos, na verdade, justificados através da fé em Cristo Jesus. Então aponte para alguém, diga: você foi justificado através do sacrifício de Jesus. Oh glória! É por isso que Paulo nos recomenda também para buscarmos a estatura de um varão perfeito, ou seja, crescer em santidade é um processo diário que requer algumas atitudes. Em cima disso, o salmista tem inspiração. Se você que julga ser justo, que julga ter caráter, que quer absorver e crescer, aprenda o princípio de crescer e de florescer como essas árvores. O que será que de especial tem nessas árvores para o salmista trazermos uma inspiração? Logo, eu aprendo que essa passagem não é exclusiva. Existem outras na Bíblia que Deus se faz equivaler pela sua criação na área da botânica, justamente para trazer uma mensagem simbólica ou metafórica, quem quer que seja. Por exemplo, basta nos lembrarmos de Jó capítulo 14, quando Deus vai fazer um paralelo entre Jó e uma árvore. No versículo 7 do capítulo 14, Deus vai dizer: ainda há esperança para a árvore, sendo ela cortada, envelhecida a sua raiz, o seu tronco no pó, todavia ao cheiro das águas ela irá brotar. Oh glória! Deus está usando a figura paralela da árvore para falar com Jó, para dizer: Jó, assim como existe esperança para a árvore cortada, há esperança para a sua vida. Oh glória! A Bíblia é recheada desses paralelos, pastora Lourdes. A Bíblia sempre nos traz mensagens metafóricas quando Deus quer trazer uma mensagem a quem quer que seja pertinente ao reino de Deus. E no tocante a essa mensagem, o salmista está querendo nos ensinar: se você quiser avançar, se você quiser produzir, se você quiser crescer, se você quiser ser justo, aprenda com a palmeira e aprenda com o cedro. Feito essa consideração, vamos entender o que o salmista queria dizer sobre essa temática. Olha o que o Espírito Santo me disse: ser como uma palmeira ou ser como um cedro é herdar ou imitar características que são comuns nessas árvores. Primeiro eu preciso falar das peculiaridades e características da palmeira, mas para falar sobre a palmeira, eu queria que você consultasse alguém, olhasse para esse irmão e dissesse: você precisa florescer como uma palmeira. Diga para alguém: você precisa florescer como uma palmeira. Oh glória! Escute isso aqui. Eu descobri fazendo uma pesquisa que só no nosso Brasil existem cerca de 2.800 espécies de palmeiras diferentes. Isso mesmo, só no Brasil 2.800 espécies. Talvez as três mais conhecidas: a palmeira chamada coqueiro, a outra palmeira chamada imperial e a outra palmeira chamada palmeira do açaí, são as mais conhecidas e populares. Mas quando eu entro no texto, eu preciso compreender que a palmeira que o salmista está se referindo não pertence ao mundo ocidental, e sim ao mundo oriental. É a palmeira de Israel, e a palmeira de Israel tem um nome. A palmeira de Israel se chama tamareira.
Sim, eu não sei se você já teve a experiência de comer uma tâmara. Se você já teve, quem já comeu uma tâmara aqui? Olha aí, muita gente especial. Agora pense o que é degustar uma tâmara lá em Israel. Irmãos, tivemos essa experiência por graça e obra do Eterno. É doce, é espetacular. Quando a Bíblia diz que Deus ia levar o seu povo a uma terra que mana leite e mel, o mel que Deus estava se referindo não era das abelhas, eram das tâmaras, porque Israel, ainda que seja um deserto, muita terra de deserto, eu vi isso com esses olhos, é incrível, mas no meio do deserto você enxerga enormes plantações de tamareiras, é espetacular. Então eu começo a entender o porquê o salmista está querendo comparar a nossa vida como justo à palmeira do deserto. A palmeira chamada tamareira é porque ela floresce e ela produz tâmaras, independente de onde ela esteja plantada, até no deserto, debaixo de um sol castigante de 60 graus durante o dia, isso não impede ela de produzir e de florescer. Ser um crente palmeira é entender que a condição, a adversidade, as circunstâncias contrárias não serão obstáculos para que eu venha avançar. Então faz disso a primeira palavra profética. Bate no ombro de alguém aí e diga para esse irmão: você vai florescer como uma palmeira. Diga, não importa o deserto que você atravessar, isso não será empecilho para que você não venha crescer. Tem crente palmeira aqui nessa noite? Aonde está o crente palmeira? Levante comigo a tua mão para o céu e dê um prato de glória para adorar Jesus. Agora escute, porque só estou começando a mensagem. Olha o que eu descobri. Eu descobri que a palmeira tamareira pode alcançar a altura de até 30 metros, consideravelmente. É uma altura excessiva, mas ela pode chegar até essa altura. Porém, existe uma condicional para que isso aconteça. Qual é, pastor? É que se ela for plantada no solo, jamais deverá ser arrancada. Por que eu digo isso? Porque hoje é muito fácil você entrar numa loja que vende plantas e você querer comprar uma palmeira, por exemplo, imperial. Eles vão arrancar de um solo e vão plantar no outro solo, e às vezes isso acontece 2, 3 vezes. Só que feito isso, vai inibir o crescimento da palmeira. A única forma dela alcançar a estatura que deveria alcançar é que, se ela for plantada, jamais deverá ser arrancada. Então eu começo a entender, dentro desse quesito, o que é florescer. É crescer aonde Deus nos plantou. É por isso que vemos uma geração com tantos problemas. É por isso que vemos um cristianismo entrando em processo de apostasia. Por quê? Eu vou usar um exemplo em tese. Tem muita gente que é movida a movimento, não tem firmeza e nem raiz. Houve um movimento ali na esquina, corre para lá. Na semana que vem tem outro movimento em outro bairro, corre para lá. Não consegue ter firmeza, não tem solidez, não sabe o que é prestar submissão a uma igreja, uma liderança. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: cresça onde você foi plantado. Diga aí para alguém: cresça onde você foi plantado. Para de correr atrás de movimento. Se Deus te plantou aqui, é aqui que você vai crescer. Deixa eu ver, só quem vai produzir. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Permita-me usar o jargão de alguns pregadores. Deus não te fez para ser macaco, para ficar pulando de galho em galho. Tenha firmeza, tenha solidez. Para de correr daqui para lá. É aqui que você vai crescer na palavra. Quantos querem avançar? Levante a mão para o céu e solte um prato de glória para adorar Jesus. Agora escute, eu descobri que o segredo principal da tamareira está no seu caule. Pastor, aonde é o caule? Embaixo é a raiz, em cima é a parte superior do tronco, fica na parte inferior do tronco. Entre a raiz e o começo da terra, ali está o caule.
E uma peculiaridade da palmeira e da tamareira é que o seu caule é diferente. Por quê? É flexível. Acho que muitos já ouviram essa história e ela é verdadeira. Enquanto a maioria das árvores, o seu caule é duro, na hora de um vento, de uma tempestade, algumas árvores são arrancadas pela força do vento. Mas com a tamareira, por ela ter um caule flexível, essa flexibilidade proporciona a ela uma circunferência. Ela vai para cá no sentido de 90 graus, ela vai para lá no outro sentido de 90 graus, de acordo com o vento, mas ela não se quebra, porque o seu caule flexível proporciona a ela essa circunferência. Quando eu leio isso, pastora Lourdes, eu me lembro que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então funciona assim: quando vier o vento, que são as provações da vida, a tamareira enverga para cá, estou firme, enverga para lá, estou constante, estou firme, estou constante. Alguém já está entendendo a visão? Estou firme, estou constante, mas não se quebra. O vento vai passar e eu vou voltar à minha forma normal. Oh, glória! Agora alguém já está entendendo e a ficha começa a cair. Olha o que eu descobri: uma tamareira pode suportar um vento de até 150 km por hora. Isso já é considerado um furacão de classe 1. Exatamente. E quando eu vi isso, eu fiquei sabendo também de um testemunho de uma jovem. Talvez você se recorde, no ano de 2004, quando aconteceu aquele grande tsunami na Tailândia, rendeu até tema de filmes em Hollywood. E eu fiquei sabendo e ouvi o depoimento de uma jovem de 20 anos, sobrevivente àquele tsunami. E aí o repórter curioso perguntou: como é que ela escapou de um tsunami tão forte como aquele? A resposta dela foi extraordinária. Ela disse: eu só me lembro que quando veio aquele tsunami, aquelas ondas fortes, aquele vento forte, eu avistei no caminho uma palmeira. Eu me agarrei a essa palmeira até que o tsunami passou e eu permaneci ilesa. Então funciona assim: quando vier a provação, a angústia, os tsunamis da vida, não vai desabafar no TikTok nem no Instagram. Procura uma palmeira para se abrigar debaixo dela. Oh, glória! Pastor, não entendi. Vai para gente de oração, vai para quem pode te dar conselho. Oh, glória! Quando as coisas apertam para mim, para minha esposa, eu tenho os números de telefone e procuro umas palmeiras por aí e peço cobertura espiritual. Oh, glória! Agora vai ficar gostoso. Vira para esse irmão. Isso, diga para ele: quando você precisar, é só se abrigar em mim. Diga: eu vou estar aqui para interceder por você. Quando as coisas apertarem, não vai para o fofoqueiro, não vai para quem quer rebelião, não. Vai para gente que ora mais que você, vai para gente que tem vida no altar. Tem palmeira aqui? Deixa eu ver se tem. Ora, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Todo mundo precisa de uma palmeira para se abrigar. Pastor Álvaro, eu ouvi um testemunho de um pastor de uma igreja grande na cidade de São Paulo. Ele disse: pastor, quando as coisas apertam para mim, sabe para onde eu vou? Eu vou para o meio de uma favela. Deixo o meu carro lá e desço a pé, porque aonde eu tenho que ir não dá para entrar carro. E eu entro numa casa simples, assento-me num sofá simples. Lá está um senhor semi-analfabeto, crente, mas quando ele abre a boca para orar por mim, para me aconselhar, para falar comigo, eu encontro abrigo, eu encontro segurança. Todo mundo precisa de uma palmeira. Deixa eu ver você. Pega na mão desse irmão que está perto de você, vai, aperta a mão dele e diga assim: quando você precisar, eu vou estar aqui para te oferecer abrigo. Glória, culto de
Santa Ceia e aprenda a entender que não é o coach que vai te dar um bom conselho. Quem vai te dar um bom conselho é gente que vive maldade, é gente que pratica a fé cristã genuína. Tem palmeira aqui, eu estou curioso. Aonde tem uma palmeira, só que a mãe do céu e teu prato de glória para adorar Jesus. Eu estou sentindo a presença daquele que fez a palmeira aqui nessa noite. Quer ser palmeira ainda? Já que eu falei sobre o caule, outro segredo dela também está no caule, porque todo caule de uma árvore jorra uma substância líquida chamada de seiva. Interessante é que a seiva é a garantia da sobrevivência da árvore. A seiva é como se fosse o líquido, a água para ela. É por isso que muitas árvores, quando não existe chuva, elas podem morrer ou podem se deteriorar com o passar dos anos. Curiosamente, existe uma peculiaridade com a tamareira. A seiva produzida pelo seu caule não é como as demais. Por quê, pastor? Porque a grande maioria das árvores, a sua seiva está na parte externa, na parte de fora. Curiosamente, a tamareira produz uma seiva que jorra o seu líquido na parte interior da árvore. É por isso que ela sobrevive mesmo que não tenha chuva. Deserto castigante sem chuva, mas ela tem garantia de sobrevivência, porque dentro dela está jorrando um líquido chamado seiva. Ô irmão, quando eu soube disso, o Espírito Santo já me levou para um texto bíblico. Quem não se recorda de João 7, verso 38? O 37 era o último dia de uma festa, Jesus estava lá, e o 38, Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Numa geração preocupada com a estética, com a aparência, Deus está nos revelando que o que vai nortear a sua vida não é aparência, é essência. Você só sobrevive por causa da palavra, que quando você ouve, aciona a presença do Espírito, e a seiva espiritual jorra dentro de você. Eu acredito que enquanto eu estou pregando aqui, essa presença já está jorrando dentro de alguém aqui. A seiva já está produzindo. É só você aumentar os decibéis do teu glória a Deus e do teu aleluia, ouvindo esta palavra. Enquanto eu prego, o Espírito já está acionando a seiva. Já está acionando aqui, já está. Quando você vê alguém recebendo, é porque a seiva está jorrando. É a garantia da tua sobrevivência. Você sobrevive por causa da presença de Deus. Tem crente palmeira aqui, deixa eu ver aonde está jorrando essa presença hoje. Levante a mão para adorar Jesus aí. Eu sinto a glória de Deus aqui. Aleluia. Aí alguém pergunta: pastor, mas o segredo dessa árvore, o senhor disse que é o caule. Mas para ter uma circunferência dessa, uma árvore grande, tendo essa circunferência, certamente tem que ter uma estrutura, um alicerce que suporte esse peso. É verdade. Então alguém pensa: já sei, a raiz dela deve ser muito grande também. Sabe qual é a média de uma raiz de uma árvore dessa? Pasme, 40 centímetros. Pastor, que raiz pequena, como é que suporta o peso? O segredo está na formação da raiz. Porque as raízes de uma tamareira não são como as outras, que são galhos, são em forma de feixes, e os feixes se agrupam unidos, são mais ou menos do mesmo tamanho, e se fixam ao solo, formando uma espécie de âncora de chão. Por mais que seja pequena, tem uma circunferência, um diâmetro de 2 metros, porém as suas raízes são iguais, como feixes, se agrupam, se fixam ao solo, formando uma âncora. Em outras palavras, quero ver arrancá-la ali.
Quando eu li isso, o Espírito Santo me disse: o segredo para a minha igreja é esse. As raízes são pequenas, porém, se existir uma palavra aqui chamada unidade inserida no solo, não tem inferno que vai te arrancar daí. É por isso que a estratégia de Satanás é promover dissensão, discórdia, intriga, fofoca. Por quê? É separar os feixes, separar as raízes. Uma oração das mais lindas que eu vejo na Bíblia foi Jesus fazendo ela no Getsemane, dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Já foi dito aqui ontem no culto para casais: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Mexer com um pode ser difícil, mas cego para 3, 4, 5, 6 crentes bem enraizados, sólidos. Quero ver o capeta mexer, quero ver o inferno derrubar. Eu faço disso algo profético. Pega na mão desse irmão, segura a mão dele e diga assim: vamos unir as raízes hoje? Vamos unir as raízes hoje. Melhor, vamos unir os feixes hoje. Vamos unir os feixes. Então funciona assim. Não fica pirradinho não, quando você não tiver oportunidade para pregar nem para louvar. Aprenda a interceder por quem está usando essa plataforma espiritual. Hoje o culto não foi bênção, não foi só porque você não pregou, porque você não teve oportunidade. Aí tem muita gente que quando o outro está pregando, torce o nariz, torce para errar a mensagem, não dá um glória a Deus, mas quando pega no microfone só falta ser arrebatado. Chega dessa hipocrisia. Vamos entrar em unidade. E o que é entrar em unidade? Não importa quem vai pregar, quem vai louvar, nós vamos estar unidos no mesmo propósito. Para com esse negócio: se não for do meu jeito, o departamento não vai para frente. Tu não é a última Coca-Cola do deserto, não. Se tu sair, Deus levanta outro e coloca no seu lugar. Ninguém é insubstituível. O que Deus quer dizer? O negócio é tu entrar no meio. O negócio é tu entender que nós somos membros de um mesmo corpo, como diz Paulo em Coríntios, e que nós precisamos um dos outros. Quando entendermos esse princípio e estivermos em unidade, a igreja vai crescer, vai avançar, vai produzir. Eu acredito que isso vai ser profético para alguém aqui. Vai lá, para de reclamar do uniforme do departamento, para de reclamar porque o teu louvor não foi escolhido hoje. Não tem problema. O que vai nortear é a presença de Deus. Se houver unidade, se as raízes estiverem estabelecidas, a obra vai crescer, o inferno vai perecer. Vira para alguém da direita e da esquerda, diga: vamos unir os feixes. Vamos unir os feixes. Deixa eu ver quem vai. Deixa eu ver quem vai. Levante a mão para o céu aí e solte um brado de glória para adorar Jesus. Outra peculiaridade da palmeira, queridos, escute isso aqui, eu aprendi. Imagine um viajante pelo deserto, só areia, e de repente de longe enxerga as folhas de uma tamareira. Sabe a reação dele? Vai correr para lá. Por quê? Não é só para encontrar abrigo, mas principalmente para degustar dos cachos das tâmaras que estão sobre elas. Porque um viajante sabe que o deserto não é empecilho para que ela não produza. E uma peculiaridade: quanto mais salgado for o solo, mais doce será o sabor da tâmara. Pegue isso como profecia para a sua vida. Quanto mais difícil for a adversidade, frutos bons serão extraídos daí. Pastor, mas crescer no deserto, Jesus usou uma parábola para falar nisso. Quem não se lembra da figueira que foi plantada no meio da vinha? E alguém pergunta: o que é que tem a ver uma figueira no meio da vinha? Não sei, só sei que quem plantou sabia que ela estava ali e tinha a obrigação de dar fruto, porque por 3 anos consecutivos foi procurar fruto nela e não achava e queria cortar. Diga para alguém: você não tem opção. Diga: você tem obrigação de produzir fruto.
Já diz o filósofo, quem quer faz, quem não quer é desculpa. Pastor, deserto, pastor, eu sou figueira no meio de vinhas, então não produzo. Você tem obrigação. Lembra do sermão de João Batista? Há um machado está colocado sobre a raiz. A árvore que não der fruto vai ser cortada. E aqui o dono da terra diz, daqui eu vou cortar essa figueira, porque não produz. Foi necessário o vinhateiro interceder e dizer, passa daqui um ano, porque eu vou trabalhar nela. Se der fruto, fica. Se não der, vai ser cortada. O vinhateiro da história é o Senhor Jesus, que olhando para João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas, e toda vara que estiver ligada em mim, esse vai dar muito fruto. Diga para esse irmão, Deus te deu uma nova chance hoje. Você não foi cortado, não é porque você tem um cartãozinho black, não é isso. Ou porque você é bonitinho no TikTok, não. Você não foi cortado porque o vinhateiro intercedeu por você. Olha aqui o sacrifício que você vai participar hoje em memória, ó, por causa dessa cena, é que você não foi cortado. Só que isso não faz de você alguém acomodado. Diga para alguém, você tem a obrigação de produzir. A árvore se conhece pelos seus frutos. Então floresça como uma palmeira. Mas vem na visão, porque não acabou aqui. O salmista também vai dizer, cresça como cedro no Líbano. Falei da palmeira, preciso aqui usar 10 minutos para falar do cedro. Pastor, o que é que tem de especial no cedro que levou o salmista a ter inspiração no quesito crescimento? O que é que tem a ver o cedro? Escute, talvez uma árvore conhecida nossa hoje que se apropria a família dos cedros é o pinheiro, por exemplo. Todavia, o cedro que o salmista está se referindo tem uma geografia certa, é o cedro no Líbano. E aí eu preciso pesquisar e entender por que esse cedro é tão específico. E eu cheguei à conclusão que a madeira produzida no cedro, ela era tão especial que era mais usada nas construções civis e religiosas daquele tempo. Caso você não saiba, consulta a Bíblia e você vai ver que o templo de Salomão foi feito com muita parte em madeira do cedro. Amém? Porque essa madeira era muito especial, a sua qualidade era específica. E o que nos chama a atenção, daqui a pouco eu falo sobre a qualidade dela, por que ela tinha essa qualidade. Mas se o segredo central da palmeira era o caule, já no cedro era a sua raiz. Escute isso aqui. Nos 3 primeiros anos de vida de um cedro, sabe quanto é que ele cresce? Alguém está pensando, cresce muito, porque afinal de contas, se o salmista usou essa árvore como referência para crescimento, então em 3 anos já cresceu muito. Pasme, nos 3 primeiros anos de vida o cedro cresce 5 centímetros. Pastor, é um broto. Mas o que é que tem de especial que essa árvore despertou a inspiração do salmista? Teve a aprovação de Deus, está na Bíblia. Olha o segredo dela. Enquanto nos 3 primeiros anos de vida ela cresce 5 centímetros para cima, a sua raiz já cresceu 1,5 metro para baixo. O diferencial dela é que ela começa a crescer mais para baixo do que para cima. Cria raiz profunda, sólida. Aí eu começo a entender que a Bíblia nos arremete para o verdadeiro crescimento. Não é aquilo que a humanidade prega. Porque o que é sinônimo de crescimento hoje? É você ter uma rede social boa, repleta de seguidores. Pasme, tem igreja por aí que quando vai convidar um pregador, vai olhar na rede social dele. Se tiver pouco seguidor, convida não, porque não presta. Se tiver muito seguidor, esse é o cara, pode chamar. Quem foi que disse que o critério para avaliar crescimento está no número de seguidor? Até porque a palavra de Deus, ela recomenda. Na verdade, quem está atrás de seguidor é blogueiro. Jesus disse para eu fazer discípulo. Fala para esse irmão, não corre atrás de seguidor, faça discípulos.
Essa é a diferença. Porque a humanidade compara crescimento àquilo que se vê, a aparência, a estética. E Deus está mostrando aquilo que não se vê, está tendo importância, está debaixo da terra, ninguém está vendo. Os bastidores ninguém conhece, mas está crescendo. Então funciona assim: crescimento não é estar atrás de uma tela de computador, falar bem, ter eloquência, ter oratória, atrair seguidor. Não é isso. Para Deus, crescimento, muitas vezes, lá dentro do seu quarto, ninguém está vendo, mas você está orando, está jejuando, está pagando preço, participa da escola bíblica dominical. Pastor, mas isso não está em Ibope, isso não aparece na internet, mas é isso que te faz crescer. Se eu quiser entender o que é crescer, eu preciso aprender o que Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. É uma balança, é um equilíbrio de palavra e de poder. Eu preciso praticar isso, e isso leva tempo. 3 anos só cresceu 5 centímetros. Então aprenda a entender que o crescimento rápido não é um crescimento, é um inchaço. Então não fique impressionado com o ministério que nasceu ontem e já está aí bombando nas redes sociais. Isso é movimento, e movimento é temporário. Agora avivamento é permanente. Não vá atrás de movimento, permaneça no avivamento. Espera, não tenha pressa para crescer. O que Deus está querendo dizer é: não tenha pressa para crescer. Jesus deu um testemunho que dos homens que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João. Aí Jesus vai dar uma direta, vai dizer o seguinte: porém, quem for menor aqui na terra será maior do que ele no reino de Deus. Vai entender, a lógica de Deus é diferente, porque na lógica de Deus o menor é maior. O que pensa ser fraco é que na verdade é forte, e aquele que assim se humilha é esse que será exaltado. Então não fique preocupado em crescer aparecendo, não, fica no seu jeito, vai orando, vai jejuando, prega para 10, prega para 15, prega para 20, não tem problema, está crescendo, está formando raiz, estou tendo maturidade, estou ganhando experiência. Isso leva tempo. Oh meu irmão, se você olhar na Bíblia Sagrada, quando Saulo de Tarso se converte na estrada de Damasco, depois que ele tem a sua visão recuperada, ele vai para Jerusalém, e ele quer estar em Jerusalém fazendo a obra de Deus. Ele foi rejeitado. Sabe para onde ele voltou? Voltou para Tarso e ficou 14 anos em Tarso, até que Barnabé um dia foi buscar Saulo para sua primeira viagem missionária. Eu estou falando de alguém que foi versado na palavra, criado aos pés de Dr. Gamaliel, falava pelo menos 4 ou 5 idiomas, que se converteu agora ao cristianismo. Será que ele não estava preparado para começar naquele dia? Certamente, mas teve que esperar 14 anos. Eu estou falando do maior escritor do Novo Testamento. Aí o camarada aprende a falar hoje, vai para a internet, faz 3 meses que está lá fazendo sucesso, já acha que é pastor, faz o cursinho meia boca na internet, já acha que é teólogo, já acha que é pastor. Baixa a bola, espera o teu tempo, não passe a carruagem na frente do boi, porque crescer leva tempo. Diga para alguém: crescer leva tempo. Leva tempo. Diga para esse obreiro: espera a tua vez, espera a tua vez, espera a tua vez. Olhe para cá. A partir do 4º ano, o cedro começa a crescer mais, mas esse crescer mais ainda é pouco, cerca de 20 centímetros por ano. Pastor, que crescimento lento é esse? Lento, porém constante. Tem um segredo aqui, já vou te explicar. Começa a crescer 20 centímetros, mas não para mais até chegar em média altura de 50 metros. Sabe qual é o diâmetro de uma árvore na sua fase maior, dessa árvore, do cedro? 14 metros. Você pode agarrar uma árvore dessa? Jamais. Mas o segredo está aí. O crescimento verdadeiro é paulatinamente, é gradativo, conforme foi criado para crescer. Não queira passar na frente de ninguém, cresça da maneira certa.
Se você olhar o versículo 12 que falamos, cresça como cedro, mas o 14, o salmista ainda ratifica, ó, até na velhice vai produzir e vai dar muito fruto. Bate no ombro de alguém e diga para esse irmão: tu vai crescer por muitos anos ainda. De cabelo branco, mas vai continuar dando fruto. Porque o segredo dessa árvore, além do crescimento, é longevidade. Sabe quanto tempo dura uma árvore dessa em vida? Em média, 1000 anos. Sinônimo de força. Se você depois der um Google na tua casa e botar lá bandeira do Líbano, no meio da bandeira está um cedro verde. É o símbolo deles de eternidade, de força. Para nós significa também longevidade, crescimento correto. Agora vem para cá. Por causa desse crescimento lento, a sua madeira se torna nobre e de qualidade. Por quê? Quando uma árvore cresce rápida demais, com o tempo se entra no processo de ser deteriorada. A casca fica dura, seca e é removida. Com o cedro não é assim. A sua casca, a sua árvore vai continuar com a sua madeira densa e compactada. Por isso era cobiçada por grandes construtores da época. Outro diferencial é que enquanto a maioria das árvores são atacadas por pragas, bactérias, fungos, parasitas, o cedro não pode ser atacado por praga. Por causa da sua madeira compactada, não tem lugar para parasitas se abrigar e se hospedar. Só tem 3 que entendeu aqui. Quando eu me recordo de Provérbios 30, o rei Agur dizendo: a sanguessuga gera filhas. O nome delas, Dá e Dá. Dá. Sabe o que é o espírito de Dadá? O espírito de uma sanguessuga. O que é uma sanguessuga? Só sabe se aproximar de um corpo hospedeiro para fazer uma coisa: sugar. Traduzindo, é o famoso oportunista, que só se aproxima de nós por causa de algo que podemos oferecer. E aí provocam pragas, elas se alimentam da seiva das árvores, provocam pragas, bactérias, e a árvore fica doente. Porém o cedro não permite parasitas se abrigar. Ela expulsa esse invasor por causa da qualidade da madeira, porque o crescimento foi certo. Associa isso com a sua vida. Se você crescer da maneira certa, conhecimento de palavra, para de correr atrás de profeta, de profecia, de profetada. Busca a palavra, vai orando, se submete à liderança, se insere, se envolve nos departamentos. Aí domingo de manhã, quando chegar aquelas figuras conhecidas na tua casa trazendo heresia, com a revistinha da sentinela para confundir a tua cabeça, você não vai cair em vento de doutrina. Por quê? Porque você não aceita sanguessuga nem praga na sua vida, porque você é sarado, cresceu da maneira certa. Levante a mão, porque eu vou profetizar. Ô glória, a partir de hoje Deus vai arrancar oportunistas do seu caminho. Ô glória, porque tu vai crescer saudável na presença de Deus. Deixa eu ver quem está entendendo essa verdade. Levante a mão para adorar. Fique de pé, fique de pé, fique de pé adorando, fique de pé. Ô glória, 2 minutinhos, estou encerrando. Aumenta o fundo para mim, irmão. Aumenta o fundo, isso. Pegue na mão desse crente aí, fecha esse corredor, vai.